Isso, uma outra notícia em destaque. Após negar seu envolvimento no suposto plano de golpe de Estado, Jair Bolsonaro comentou o fato de padres terem sido citados no inquérito que investiga a alegada trama e avaliou que o Brasil está cada vez mais próximo, mais perto de se tornar uma Nicarágua. Segundo o ex-presidente, um frei e outras figuras religiosas foram acusadas de envolvimento no plano por causa de orações, atendimentos espirituais e conversas. Bolsonaro explicou a comparação do país com a ditadura, afirmando que Daniel Ortega também justifica a perseguição de religiosos e opositores, acusando-os de tramarem golpes. Começar essa com Luiz Felipe Dávila, essa análise de Jair Bolsonaro comparando o Brasil a Nicarágua, ou dizendo que nós estamos caminhando para nos tornarmos algo parecido com a Nicarágua, e ele deu o exemplo da citação desses religiosos no inquérito da Polícia Federal que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. Dávila. Canhato, a Nicarágua está cada vez mais a caminho de ser uma Coreia do Norte na América Latina. É isso que está acontecendo com a Nicarágua, cada vez mais a passos largos. Daqui a pouco vai ser o Kim Ortega que nós vamos ter ali, né? O Kim Ortega já está tudo preparado aí só para se tornar cada vez mais um ditador no país. Mas o que eu entendo que pode ser efeito de comparação é a lenta e gradual degeneração do Estado Democrático de Direito no país. Isto vem acontecendo de uma maneira muito preocupante. Liberdades individuais vêm sendo suspensas. O Brasil voltou a ter censura. Poder arbitrário revisando regras, mudando regras do jogo e alterando completamente, desde questão fiscal a questões contratuais. Ou seja, nós vivemos um país de arbitrariedade. E a arbitrariedade é exatamente contrário ao espírito de uma nação onde reina o Estado Democrático de Direito. Então, esta degeneração, ela vem ocorrendo de maneira gradual, porém constante, e cada vez mais os brasileiros se sentem inseguros. E o maior resultado dessa degeneração é a imprevisibilidade do cumprimento da lei. Esse é o maior sintoma que nós temos hoje de uma justiça que não funciona. Então, neste sentido, o Brasil também está tendo cada vez mais o que a gente chama de uma democracia falha, ou uma democracia meia-boca, para usar um termo que é mais popular. Isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro comentando o fato de religiosos, de padres, terem sido citados no inquérito da Polícia Federal que investiga, que apura a suposta tentativa de golpe de Estado ou elaboração de um plano para dar um golpe no país. Para ele, Cristiano Beraldo, Brasil estaria caminhando para se tornar algo parecido com a Nicarágua. Olha, Canhato, sem dúvida nenhuma, para o atual governo brasileiro, a Nicarágua é um exemplo aceitável, porque nós precisamos lembrar que a situação na Nicarágua foi se agravando. Houve uma reunião de países que queriam emitir uma nota, uma carta de repúdio ao que estava acontecendo na Nicarágua, e o governo brasileiro se recusou a assinar. A relação de Ortega com os atuais líderes do governo brasileiro, ela é histórica, ela é muito antiga. E vejam só que loucura. A Nicarágua passou a perseguir, prender padres, uma clara perseguição a católicos, coisa absurda, inaceitável, e apesar do presidente brasileiro ter um irmão, que se não me engano já faleceu, padre, nem isso foi suficiente para uma reação dura contra os absurdos que estavam acontecendo na Nicarágua. Agora, parece que houve ali um estresse, uma reação muito dura e mal educada da Nicarágua em relação a algumas posições brasileiras, mas isso não é suficiente, isso não basta para nos tirar dessa posição de submissão a países ditatoriais. Acontece com a Nicarágua, acontece com Cuba, acontece com a Venezuela. E aí eu pergunto, Canhato, como um país como o Brasil, da dimensão do Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, toda essa riqueza mineral
e da agropecuária. Como é que nós baixamos a cabeça para esses pequenos ditadores que deveriam ser simplesmente atropelados a partir de um posicionamento geopolítico duro e intransigente com aqueles que não seguem as regras democráticas e não seguem as leis? Mas não. O Brasil hoje encontra-se desse tamaninho. Nós temos uma dignidade e uma fortaleza moral que não segura nenhum tipo de ímpeto, como nós estamos vendo na Nicarágua. Nesse aspecto, Caniato, essa posição do ex-presidente, essa fala do ex-presidente, ela faz muito sentido, apesar de circunstâncias completamente diferentes. Mas não há muita coisa que impeça o Brasil de seguir no rumo da Nicarágua. Pois é, agora, Gani, você pela primeira vez participa aqui do programa Os Pingos nos Is, desde a divulgação desse conteúdo do processo inteiro, o documento inteiro da Polícia Federal que foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, tem em determinada página a citação de que um frei e outras figuras religiosas estavam sendo acusadas ou apontadas de envolvimento no plano, mas por conta de orações, atendimentos espirituais e conversas. Você não acha que esse tipo de citação acaba talvez até distorcendo o entendimento da participação de religiosos nesse suposto plano de golpe de Estado? Você não acha que é mais ou menos por aí a comparação de Jair Bolsonaro? Ele foi exagerado, infeliz ou foi uma boa comparação? Eu acredito que o Jair Bolsonaro quis dizer não é exatamente uma perseguição a cristãos, né? Isso não ocorre no Brasil, diferentemente do que ocorre na Nicarágua. Mas talvez o tom, quer dizer, é o não cumprimento do devido processo legal, né? Não porque a pessoa que está envolvida ali é religiosa, é padre, mas porque não há uma materialidade ali, simplesmente ela fez uma oração, então isso já seria um indício de um crime, né? Então haveria um certo exagero. Talvez Jair Bolsonaro quis dizer neste sentido. Agora, pegando também uma carona no comentário do Dávila, a gente precisa acreditar aqui no Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito ele tem algumas regras que valem tanto para a esquerda, quanto para a direita, quanto ao centro, vale para todo mundo. Entre essas regras, se uma decisão judicial ela já aconteceu em trânsito e julgado, a justiça não pode reaver essa decisão. O que ocorre hoje no Brasil, a gente acaba revendo, Caniato, o próprio passado. Isso traz uma insegurança jurídica enorme, inquéritos também perpétuos que não terminam, inquérito que é pensado no inquérito, a investigação que é pensada na investigação, parece um romance kafkiano, aquilo não termina nunca, né? Vai gerando, evidentemente, uma sensação de angústia na sociedade. Você tem, muitas vezes, um ministro que é a vítima, mas também é o julgador e que também acaba sendo promotor do caso, conduzindo investigações, etc. Isso fere o sistema do princípio acusatório. Então, que se for para fazer justiça, que se faça justiça dentro do devido processo legal. Caso contrário, aí sim a gente caminha para uma Nicarágua ou uma Venezuela. Pois é, claro que a gente tem trazido os principais personagens desse episódio que envolve, claro, a apuração da Polícia Federal, o encaminhamento disso à Procuradoria-Geral da República, que deve emitir algum parecer, são 3 caminhos possíveis ali, o pedido de novas diligências, novas investigações, o arquivamento ou oferecer a denúncia à Justiça, que poderia aí sim transformar esses indiciados em réus. Agora, só para fechar, você, Cristiano Beraldo, claro que o personagem número 1 de toda essa história é Jair Bolsonaro, apontado por muitos como o político mais popular do Brasil nesse momento e aquele que tem um poder de mover aí muitos apoiadores e influenciar processos eleitorais. Todo esse processo que envolve esse indiciamento e também o parecer da Procuradoria-Geral da República e, eventualmente, um julgamento que possivelmente venha a acontecer no Supremo Tribunal Federal, isso deve
contaminar, em que medida, o processo eleitoral de 26, hein, Beraldo? Bom, Canhoto, são vários fatores que a gente precisa analisar para tentar imaginar o que pode ser 2026 para Jair Bolsonaro. De um lado, eu acho que a sua popularidade já foi maior. Acho que Jair Bolsonaro tem cometido erros muito importantes, sobretudo no que diz respeito à sua postura diante dessa aparição meteórica na eleição de São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo, de Pablo Marçal, ao invés de tentar estabelecer ali o seu espaço como liderança da direita, claramente Jair Bolsonaro se amedrontou diante do fenômeno Pablo Marçal, e isso fez com que muita gente se sentisse à vontade de ver em Pablo Marçal uma alternativa a Jair Bolsonaro. E, diante de tudo que tem sido revelado, dos áudios que foram publicados, das informações que estão sendo divulgadas, é claro que coloca Jair Bolsonaro numa posição extremamente difícil, porque a essa altura me parece bastante claro que havia gente dentro do Palácio do Planalto, pessoas que foram indicadas por Jair Bolsonaro, discutindo abertamente a execução de um plano para a tomada violenta do poder. Não colocaram esse plano em prática, e eu sempre acho que é importante fazer essa distinção. Acho que uma coisa é você discutir um plano, outra coisa é você ir adiante, colocar em prática esse plano. Me parece de forma muito clara que são crimes diferentes, com punições diferentes, mas ainda assim crimes cometidos, e que essas pessoas, com a imensa responsabilidade que tinham de exercerem esses cargos de confiança do presidente da República, tinham em Jair Bolsonaro uma liderança. Mesmo que Jair Bolsonaro não estivesse participando ativamente dessas discussões, ele é responsável pelas pessoas que estão no Palácio do Planalto, assim como qualquer presidente da República é responsável por aqueles que estão ali lhe servindo. Essa circunstância toda coloca Jair Bolsonaro numa posição de fragilidade. E ele sabe disso, tanto é que a sua reação diante da revelação desses áudios, das informações que constam no inquérito da Polícia Federal, ele foi para a beligerância política. Ele não se preocupou, nesse momento, com a sua defesa técnica do ponto de vista judicial. Ele proferiu ali discurso, uma entrevista coletiva extremamente dura, acusando ministros e apontando dedos e tal, sabendo que isso, para a sua defesa técnica, vai dificultar. Mas ele claramente está apostando todas as suas fichas numa circunstância político-eleitoral. Resta saber se essa jogada vai ser suficiente para levá-lo de forma elegível ou retornar à sua condição elegível para 2026, ou que ele mantenha uma liderança tal que aquele candidato apoiado por ele consiga absorver os votos que ele teria caso ele próprio fosse o candidato. A ver.